Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa T-Move, em sua terceira temporada. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Hoje, nossa conversa é com o professor D'Artagnan Luiz Agostini. O professor D'Artagnan nasceu em 30 de março de 1943, em Santa Maria. Ele tem formação em Engenharia Civil e em História. Foi também professor da Rede Pública Estadual, no Paulo Lauda e no Olavo Bilac, e também na UFSM. Anteriormente, nos anos de 1960, participou do movimento estudantil secundarista e universitário. Foi preso político em São Paulo durante a ditadura militar. Casou-se em 1969 com Irma Flores. Foi preso no DOI-CODE em São Paulo em 1971. É um defensor da educação como ponto fundamental para a construção e desenvolvimento social. Lançou o livro Relatos de um Militante na 51ª Feira do Livro de Santa Maria. Professor D'Artagnan, seja muito, muito bem-vindo ao T-Move. É muito bom a gente ter um bate-papo sobre os assuntos da atualidade e de um passado recente, porque eu me sinto muito à vontade em conversar pela minha vivência e como professor. E o professor tem que estar atento não só à matéria principal que a gente se desenvolve em sala de aula, mas também com todo o redor do mundo. Por isso que eu acho que esse tipo de conversa que se dá num programa é extremamente bem-vindo e eu acho que contribui muito para o desenvolvimento educacional do nosso povo. É a nossa busca, né? Contribuir, colaborar com uma educação melhor, uma educação mais equânime para todos e todas. Eu li o seu livro, professor, e realmente é uma verdadeira aula de história. Eu acho assim que quem quer conhecer um pouco mais sobre esse período de 64 a 85, adquira o livro do professor D'Artagnan, porque realmente é uma aula de história. Professor, nós temos uma pergunta inicial que é o nome do nosso programa. Então, D'Artagnan, o que te move? Olha, o que sempre me moveu foi que eu vivendo numa realidade antiga e talvez depois não tão antiga e com o tempo uma sociedade mais atual,
eu vejo que a humanidade está numa posição que grande parte da humanidade ela está, como se diz, amortecida no seu viver cotidiano. E esse viver cotidiano não lhe dá perspectivas de ter uma vida melhor. E quando eu falo melhor, eu não falo só a vida material, mas a vida intelectual, a cultura, a arte, o lazer, que são inerentes à humanidade. Que a humanidade sempre, nos tempos antigos, nos povos primitivos, apesar da busca incessante pela sobrevivência, ela sempre se preocupou também de preencher os vazios quando ela não estava em busca de alimento, de moradia, de fazer alguma coisa. E esse é o tempo que nós hoje dizemos que é o tempo de lazer. Então, eu acho que a humanidade é isso aí. Eu acho que é isso que move hoje, não só eu, mas que grande parte da sociedade. Professor, e quem é o D'Artagnan que não está nesse currículo que eu apresentei? Quem é o D'Artagnan? Pô, sabe que isso é uma pergunta bastante difícil. Porque... as duas primeiras são as mais difíceis, depois melhora. Não, eu vou te dizer o seguinte, quando a gente abre tudo aquilo que a gente pensou e tem, a gente sempre acha que contou tudo, e a gente não contou tudo. Eu acho que o que não está escrito é como eu faço o meu lazer. Por exemplo, eu nunca tive essa preocupação, bom, eu vou ter o meu lazer. E a gente faz isso no lazer. Então, acho que é isso que não está contado. Claro que tem várias outras coisas que a gente não contou porque achava que não era significativo, ou a gente não se lembrou. Então, claro que muita gente... Quando eu terminei, só para, eu acho, fechar essas coisas, quando eu terminei de escrever meu livro, a primeira coisa, quando eu botei ponto de está tudo bom. Dali 1 hora, 2 depois, terminei de escrever, botei o último ponto, saí da frente do computador, dei uma volta à minha casa, fiz um mate e tal, eu mas eu podia ter falado sobre isso. Eu podia ter aquela coisa, ter explorado mais. Quer dizer, eu acho que o D'Artagnan tem muita coisa ainda que não está relatado. Que se eu fosse escrever esse livro hoje, ele teria no mínimo mais umas 30, 40 páginas. Eu acho que é isso que não está escrito, que não está exposto, que não está dito. Ai, perfeito. Falando do seu livro, professor, que o senhor lançou na Feira do Livro, ele é um livro autobiográfico, né, que conta a sua história nesse período, nos anos de chumbo, nesse período tão triste da nossa história, né, de país. Eu queria que o senhor falasse dessa história que o senhor conta no livro. Que o senhor falasse do seu livro. Bom, o que me moveu a escrever esse livro? Olha, eu sempre tive um tempo que principalmente quando eu trabalhei com história, eu sempre tive muita facilidade de escrever, de fazer resenhas, fazer críticas, artigos, sempre tive muita facilidade. E surgiu, mas eu nunca escrevi sobre a minha vida na atualidade. Eu sempre sobre os grandes temas da história, do mundo, sobre esses aspectos.
E daí o pessoal diz, por que, D'Artagnan, tu não escreve o que tu viveu? Eu digo, mas eu não fui uma pessoa importante. Eu não acho que eu não está no meu horizonte. Mas daí o pessoal começou a falar, daí eu comecei a pensar, daí eu comecei a ler vários livros de outras pessoas que relatavam, e daí eu comecei a me dar conta que eu tinha alguma coisa a contar. Daí eu comecei um pedaço, parava, de novo. Eu levei uns 3 anos para realmente começar a escrever o livro. Claro que eu escrevia partes, mas botava, não gostava, e ia. Daí eu disse, bom, mas eu acho que eu tenho uma coisa importante. E eu acho que eu quero resgatar uma parte da história de Santa Maria que não foi contada. Então eu comecei a pensar, o que era Santa Maria na época que eu era um guri, um piazeto? O que eu fazia? Qual é a influência que eu recebia? E a história começou a se desenvolver. Eu digo, bom, mas peraí, Santa Maria era, nos anos 50, uma importante cidade do Rio Grande do Sul. Talvez muito mais importante que hoje, pela perspectiva. Porque aqui em Santa Maria não era uma cidade industrial, nem mais era comercial, mas ela tinha uma peculiaridade, que ela ficava num centro estratégico de transportes no Rio Grande do Sul naquela época. Porque todos os vagões, todos os trens passavam por Santa Maria, iam para qualquer lugar. Isso atraía muitas pessoas que vinham de diferentes concepções, diferentes partes do estado. E isso dava uma semente na cidade. E ela tinha também uma característica, que tinha uma classe operária muito atuante, que estava sempre nos movimentos sociais, políticos, isso aí. E eu tenho uma lembrança, eu não consegui ainda localizar no tempo, bem no espaço, que eu morava onde hoje, perto da Câmara de Vereadores de Santa Maria, no Vale Machado. Era uma quadra da avenida. E a gurizada via rodeando, a gente fazia expedições, ia 10 quadras adiante. Eu fui na Avenida Rio Branco e vi uma massa de gente vindo da estação ferroviária ao centro da cidade. E eu via operários, queremos salário, queremos isso, tal. Eu não entendia muito isso, mas isso acho que me impactou na minha vida. E eu digo, olha, eu acho que isso aí, eu preciso demonstrar o que Santa Maria era e o que eu fiz em Santa Maria, que não é muito fora do que Santa Maria oferecia. Quer dizer, o movimento político efervescente, eu chegando nos colégios, e no colégio que eu estava com o Manuel Ribas, que era um reflexo, muito do que tinha no movimento da aviação férrea, que era muitos filhos de ferroviários, parentes que eram meus colegas. E eles saíam do colégio, desciam para baixo, em direção às vilas operárias, e eu subia um pouquinho acima, mas não era muito acima. Então, quer dizer, a gente sempre estava ligado a isso. Então, isso me levou a dizer, olha, mas esse é um movimento que eu não vi ninguém falar em Santa Maria. Eu acho que a gente tem que resgatar isso. Claro que eu não consegui resgatar, porque eu não sou talvez eu não tenha uma percepção mais avançada, mas eu dei algumas pinceladas sobre isso. E depois a questão da efervescência universitária, efervescência política, que se refletiu muito em Santa Maria, porque ter esse centro político era um importante centro militar no tempo em que as Forças Armadas tinham outra perspectiva profissional. Então, aqui em Santa Maria, me lembro
que sempre quando acontecia qualquer coisa, qual é a posição? Quem é um general comandante? É um general nacionalista, um general não nacionalista? Então, isto começou a dar a base para que eu escrevi. E depois isso foi desenvolvendo vários outros aspectos. Então, por isso que eu acho que este livro não é um retrato só da minha vida, é um retrato de Santa Maria com as suas perspectivas que foram se desenvolvendo. Sim. Professor, o senhor foi preso, né, político no DOI-CODE, que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho no DOI-CODE, para que se alguém que está nos ouvindo não saiba o que é, aprenda, para que não volte nunca mais ter lugares como esse de tortura, de terríveis que aconteciam lá. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Não, tranquilo. O que houve? Para nós entender o DOI-CODE, nós vamos ver como é que a ditadura se estruturava e montava seus aparelhos de inteligência, de pesquisa e de repressão. Porque já existia no governo, antes do golpe, um sistema de inteligência, mas era muito dividido. A Polícia Estadual tinha um, a Brigada Militar tinha outro, o Exército um, e vários outros institutos que eram mais era de pesquisar. E quem fazia o serviço sujo, que era de prisão, de tortura, era o Departamento de Ordem Política Social, o DOPS, que cada estado tinha seu DOPS, que era vinculado ao governo do estado. Quando o governo militar, pós-64, ele começou a unificar esses sistemas de inteligência. Primeiro, várias vezes ele intervia nas polícias estaduais, e aparelhava esses dois códigos com militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas, com o desenvolvimento dos movimentos de contestação à ditadura, de luta pela liberdade, o governo montou outros instrumentos vinculados às Forças Armadas, que era acima das Forças Armadas, mas era basicamente formado por oficiais militares das 3 Forças Armadas, das polícias estaduais, que foram os departamentos de ordem interna, que se chamava DOI-CODE. Nesses locais, eles procuravam centralizar todo o aparelho de repressão. Mas não era o único aparelho de repressão. Então, tinha uma parafernália de aparelhos de repressão que o DOI-CODE era praticamente coordenador, o centro. Continuava tendo a aeronáutica, tinha o seu sistema de repressão, a Marinha tinha, as polícias estaduais, os DOI-CODES também tinham isso. E em cada estado, eles tinham uma certa liberdade operacional. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, quem exercia o maior papel era o próprio DOPS, mas existia também o DOI-CODE. Em São Paulo, inicialmente era o DOPS, depois passou o DOI-CODE. No Rio de Janeiro era o DOPS, depois o DOI-CODE. Assim, então, eram aparelhos que tinham o quê? Eles tinham uma infraestrutura de investigação, de comunicação, e tinha uma estrutura montada de prender os líderes do movimento de contestação ao regime e faziam interrogatórios.
Por exemplo, vamos citar um caso típico que tinha no doicode. Bom, antes tinha uma coisa importante. Por exemplo, uma pessoa muitas vezes era preso no doicode e ficava um mês lá sendo torturado, sendo interrogado sob várias formas. Depois era levado para outro, e para os DOPS também era torturado. Daí voltava para outro estado, quer dizer, um prisioneiro, quando caía nisso aí, ele deixava de existir. Porque, ele está no doicode, não está mais, ele está para onde? Levaram para não sei o que, eu não sabia. E tinham também a chamada Casa da Morte em Petrópolis, que era um aparelho fora disso aí. Aquelas pessoas que iam ser torturadas e iam ser mortas. Nossa. Eles não interessavam, torturavam e depois matavam. Tanto que só sobrou uma pessoa que contou, que é uma militante, mulher, no Rio de Janeiro, que por cargas d'água, porque esses descuidos mesmo, que ninguém sabia, ela sobreviveu a isso, sob determinadas condições, e contou tudo isso. E o que ela contou foi comprovado por vários outros elementos. Então, o doicode tinha essa facilidade. Era inteligência, saber quais eram os elementos que contestavam, qual é o grau de periculosidade que eles chamavam, e centro de torturas e obtenção de informações. Evidentemente que o doicode, muitas vezes, ele se preocupava mais em coletar informações que torturar. Outras vezes era mais torturar do que coletar informações. E várias pessoas morreram do doicode. São Paulo, tá? Várias pessoas morreram. São famosos. O Merino, que era um jornalista, foi morto lá. E teve várias outras pessoas que acabaram morrendo. Evidentemente que o doicode não queria matar as pessoas. Isso, as pessoas morriam em função dos maus tratos, das torturas e tudo isso, acabavam morrendo. Mas eles tinham a finalidade de desbaratar todos os movimentos de contestação, eliminando fisicamente ou só politicamente. O Herzog. Isso. Vladimir Herzog. Exatamente. É um tipo de... morreu pela tortura, né? Pessoas, cada uma tem seu grau de resistência física. Sim. E cada um tem a sua condição de resistência de resistir à tortura. Mães sendo torturadas na frente dos filhos, crianças, né? A história mostra os horrores desse período, né? É verdade. É uma coisa que a gente espera que nunca mais aconteça, mas a vida está aí. Então, concluindo isso aí, doicode é um aparelho de investigação e de repressão, que reprimia através da tortura, prendia as pessoas, e vários líderes, Marighella e vários outros, foram mortos na tortura sobre isso. E às vezes, né, eu vejo que a gente vive numa democracia. Eu nasci em 75, então estava na ditadura, mas as minhas lembranças já é no período da abertura, né, em 85. Então, a ditadura eu posso dizer que praticamente eu não vivi, porque não tenho lembranças, porque era pequena, né? Certo. Mas a história me propicia conhecer esses fatos terríveis. Mas o que eu vejo, assim, é que como a gente vive na democracia, muitos
não dão valor à liberdade que se tem hoje, né? Que a gente pode contestar, pode, né, colocar numa rede social lá, contestando, colocar a opinião, né? E sem o risco de ser torturado, de ser preso. Então, a democracia deveria ser um objetivo, uma luta de todos e todas, né? Não algo assim que podemos correr o risco de não tê-la mais, né? E eu acho que a gente podia, é um troço importante que a gente observa hoje na sociedade, e que praticamente essa defesa da democracia, se nós olharmos, ela está mais numa classe que é a classe chamada classe média. Se tu fala sobre democracia junto aos operários, junto à população das periferias, tu vê que não é um tema que move eles. Porque eles têm que se preocupar, né? E que é uma preocupação legítima de pagar a conta da água, da luz, de ter comida, não sobra tempo, né? E eu acho que as lideranças também não têm conseguido, quando defendem isso, sabe defender dentro de um contexto diferente que a gente vive. Porque quando a gente defende a democracia, no nosso cotidiano e junto do ambiente em que se vive, a gente tem uma visão que a gente está defendendo a democracia. E a gente tem essa convicção que está. Bom, mas então, como é que nós conseguimos transmitir para os trabalhadores em geral essa concepção de democracia? E que é diferente, porque a preocupação deles, exatamente como falaste, é a sobrevivência pessoal. Bom, mas e como é que nós mostramos para ele que essa sobrevivência é diferente num regime democrático que numa ditadura? A gente tem que mostrar isso, senão eles vão ser uma massa amorfa que não vai se preocupar tendo comida e moradia, eles ficam satisfeitos. Ou ficam parte da vida deles está resolvida. E não está. Porque conforme a democracia é importante porque ela dá perspectiva de mudar a situação usual deles. Só que isso a gente não está conseguindo explicar. E que é através da educação, que só essa mudança só é possível através da educação. Da educação. E muitas vezes a gente sabe, tu trabalhaste nisso aí, eu também trabalhei, que muitos colegas nossos não têm essa perspectiva de educação e simplesmente dar um conteúdo para o aluno e passar no fim do mês no banco para ver se o seu salário está depositado. Não tem essa formação. Ou até eles querem dar essa formação, mas não tem como dar essa formação, porque eles não estão pensando modernamente como é que tu liga a educação para a defesa da democracia, de um novo regime social que elimine as mazelas do mundo atual. Professor, esse ressurgimento de ondas neoconservadoras deram margem para que a ditadura, como se ela não tivesse existido. Como o senhor vê que esse esquecimento, ou melhor, essa tentativa de apagamento da memória das prisões, das torturas, será que faltou trabalho nas aulas de história? Será que faltou museus falando
sobre esse assunto, como tem em outros países, como tem em Portugal. Iniciativa política, que será que faltou? Porque alguma coisa, em algum momento teve falha, porque senão não ia ter pessoas em pleno século XXI querendo a ditadura de volta. Em algum momento teve uma falha. Bom, acho que é tudo isso que tu falaste, tá? Eu acho que a gente não está vendo qual é o aspecto principal da coisa. Eu vou fazer uma breve comparação. Quando um presidente da República diz, na época da pandemia, que ele não tinha culpa de nada, que as pessoas iam morrer. Que ele não era coveiro. Que não era coveiro. Quer dizer, isso reflete uma visão curta do que está só enxergando na frente. Isso aí, uma pessoa desse tipo tem um conjunto de apoiadores muito grande na sociedade. Então, eu acho que há uma série de fatores. Eu acho que faltou mais debate. Eu acho que a nossa anistia, ela foi um apagamento da memória, tá? Quando, olha, vem todo mundo, agora terminaram as brigas. Agora vamos todo mundo junto em paz. E tal, isso no momento tático da política talvez fosse uma verdade. Todo mundo queria voltar a viver e apagar essas diferenças. Mas a sociedade começou a se tornar mais complexa. Hoje, a gente não tem mais... se tu perguntar para um conjunto da população qual é o principal problema da sociedade, uma vai dizer, é a questão da paridade sexual, homem e mulher tudo igual, tem que ter um homem para uma mulher na política, cotas raciais, de gênero, dos segmentos LGTB, etc. Quer dizer, tudo isso, cada segmento acha que a sua luta é mais importante. Tá? Então, bom, como é que nós vamos resolver o problema da sociedade? Se todos os brancos e os negros forem iguais, mesmos salários, etc. Então, nós estamos... Estou dando um exemplo que cada um defende, né? E claro que para mim são lutas justas e tem que ser travadas, mas a gente não pensa no que é o principal. O que ocasiona o racismo? O que ocasiona toda essa questão, isso aí? Se é que só tem uma, tem várias, e qual é que é a mais importante? Quer dizer, é a democracia o mais importante? É a mudança de um regime social menos injusto? Quer dizer, a gente não trabalha isso no horizonte. E a gente não teve capacidade, tá, de eleger uma coisa e saber defender e isso se tornar importante. Talvez muita gente saiba, mas não tenha a capacidade, talvez, e é evidente que quem está ganhando com essa situação do povo brasileiro não quer mudar. E usa todos os instrumentos para não mudar. Então, coloca algumas coisas mais importantes que outras. Nós queremos ser livre. Todo mundo quer ser livre. Mas qual é a liberdade para uns e qual é a liberdade para outros? Será que é a mesma? Será que todos enxergam isso? Será? A gente vê propaganda empresariado, não está amarrado, precisamos ser livres. Mas esse livre do empresariado é o mesmo do operário? É o mesmo do trabalhador? Claro. Qual é que vai valer mais? O cara que está sempre nos meios de comunicação. Tem acesso aos meios de comunicação,
tem acesso ao conjunto, à cultura, esse deu uma visão. E talvez o livre do operário seja diferente, só que ele não consegue expressar. Ou pela sua condição cultural, que é menor, ou porque não tem os meios materiais para expressar isso. Então, por isso que eu acho que é importante a luta pela democracia, para não haver um regime que oprima, que na democracia nós teremos, se essa democracia for para todos, e todos tiverem uma coisa, a gente expressar e chegar a um consenso. Consenso, eu não digo um consenso, mas chegar a medidas que ao menos possibilitem a gente ter um debate civilizado, organizado, sobre todas essas visões para a gente encontrar saídas que contente a grande maioria da população brasileira. Senão, nós vamos continuar isso aí. Quer dizer, dá um exemplo, por exemplo, me veio agora, o da Atena em São Paulo. Da Atena, porque era importante porque tem a televisão. Tira a televisão dele, o que seria o da Atena? E eu estou dando um exemplo da Atena, não estou fazendo nenhuma apreciação sobre tudo isso, mas do fenômeno que tem. O Chacrinha não foi um fenômeno. Vários outros foram esses fenômenos. Por quê? Eles tiveram oportunidade de fazer isso. Por isso que eu acho que os meios de comunicação que têm, eles têm um papel importantíssimo nesse situar o que a população quer e que ela precisa, muitas vezes ela nem quer, ela precisa disso, tá? De fazer essa coisa. Então, a questão da democracia, eu entendo isso. Houve esse apagamento na memória e que eu acho difícil tu voltar a discutir isso aí. Hoje, se tu vai fazer uma discussão sobre as torturas, mortes, só em determinados segmentos, mas ou que viveram ou que têm intelectualmente mais preocupados. Mas no conjunto da população, isso aí não existe. Hoje, esse apagamento. Tem um autor que eu pesquiso, que é o Humberto Maturana, ele diz que a democracia é uma obra de arte, que ela nunca está acabada e ela é construída na coletividade a partir de um projeto comum. E esse projeto comum, ele é mutável, flexível. Por que é tão difícil ter um projeto comum? Às vezes, dentro do próprio partido, não... Isso, direita, esquerda, centro, abaixo, em cima, não conseguem falar a mesma língua nem num grupo que deveria ser com os mesmos ideais. Por que é tão difícil um projeto comum? Eu acho que tu tem razão numa coisa. Isso aí, mas eu levanto uma questão. Qual seria esse projeto comum? Como seria? Como seria esse projeto comum? Seria um projeto que atenda todo mundo? Eu acho, teoricamente seria, mas na prática isso é possível? Quando nós vivemos uma sociedade capitalista estruturada em classes e segmentos sociais, cada uma está numa parte dessa sociedade. E como é que nós resolvemos isso? É pelos que têm mais poder ou pelos que são majoritários? Como é que tu resolve isso? Né? Evidente, daí tu vem toda a segmentação. Por exemplo, se nós olharmos hoje no espectro
político brasileiro, nós vemos que tem uma série de partidos de esquerda, tem uma série de partidos de direita, tem uma série de partidos que não sabe do que são, que cada um defende uma coisa. Por exemplo, sempre dizia, a esquerda não se entende nunca. Não é só a esquerda, a direita também não se entende. Ela não se entende. Tanto que um lado a direita faz uma coisa, a outra parte da direita faz outra, ao contrário, antagônico. Também não se entende. Por quê? Porque elas estão situadas numa situação de classe e tem toda a construção teórica, construção cultural, construção política, tudo que dá um sustentáculo a isso. E daí a gente pergunta, pô, como é que a gente resolve isso aí? Olha, a gente pode até, teoricamente, saber alguma coisa. Bom, quando nós enxergarmos qual é o leito principal da luta, é este aqui, quer dizer, nós vamos defender, um exemplo, cotidiano, vamos defender o passe livre, tema que já não é tão novo, mas foi. Bom, mas será que todo mundo está a favor do passe livre? E o passe livre realmente é uma necessidade? Não foi. Porque muita gente já tinha passe livre sem ter o nome do passe livre. Então não entrou na luta do passe livre. Ela ficou num gueto. E é isso que acontece. Uma luta que não identificou a maioria do pessoal que usava o transporte coletivo. Eu acho que uma luta é importante. Eu acho que a gente tem que pensar outra forma de como as pessoas vão pagar seu transporte. Mas é o passe livre? Se tu fizer uma investigação, eu acho que muita gente vai dizer que não, e que usa o transporte coletivo. Então, tu nota, eu estou trazendo isso para mostrar a complexidade, que a gente não tem conseguido dar, num determinado momento, qual é a luta principal. Claro, na minha época de ditadura, era fácil. Era democracia ou ditadura. Tu juntava milhares de pessoas nisso. Porque até o operário, que não estava na luta, ele sabia. Não, eu quero democracia porque a polícia está batendo em todo mundo aí sem querer. A gente não tem mais liberdade disso, de ir no bar, porque sempre tem um policial querendo te investigar, te escutando. Quer dizer, os caras diziam no cotidiano, pô, mas o cara, eu vou lá, antes eu ter lá tomar minhas cachaçinhas no bar lá com a turma, agora tem um cara estranho lá que fica querendo saber de nós um monte de coisa. E o cara não tinha nada que ver. É um simples operário que ia lá, no fim da semana, tomar as cachaças dele no bar e conversar fiado. E ele sentia que tinha repressão. Quer dizer, isso foi um momento que empolgou, que era fácil. Hoje, é essa dificuldade que eu te digo. Se quiser que uma sociedade de classe, como é que tu põe o papel principal? Eu posso te dar uma resposta. Eliminamos esse regime. Aí tu vai surgir outros problemas de outra sociedade, mas que daí tu vai resolvendo eles paulatinamente, mas daí com conhecimento, com debate, com isso aí. Professor, o senhor... Estou querendo me aventurar muito, sim. Não, mas está muito bom. Professor, o senhor participou da expansão do ensino em vilas e bairros aqui em Santa Maria, os cursos Madureza. Fale um pouquinho sobre isso. Bom, como é que surgiu isso? Isso é um movimento que a UNE, no tempo, tinha, uma das suas atividades era sair do colégio tradicional ali nos bairros e da educação, que era o índice de analfabetismo no Brasil era alarmante. Tinham poucas escolas, poucas vagas e todo mundo queria isso e a UNE entendia que tinha que levar
conhecimento, cultura para todas as coisas. Na década de 60. De 60 e poucos. Então, tinha até um instrumento que era univolante, que era um grupo de estudantes numa periferia, no fim de semana, davam aulas disso, daquilo, e procuravam organizar turmas. E daí isso assumiu várias características. Pô, mas peraí, nós precisamos, o operário não podemos só no fim de semana, nós precisamos ir cotidianamente. O operário tem que sair do serviço, ir para a escola e começar a estudar. Então, isso não, a estrutura educacional do Brasil não dava conta disso. Então, nós, vamos montar esses cursos, tá? Nós nos aproximamos da classe operária, dos trabalhadores, que nós éramos, o nosso grupo não eram trabalhadores, não era classe média, era um segmento um pouco acima, que a gente dizia, dos trabalhadores, mas nós tínhamos o ensino que nos unia, cultura. Então, por que nós não montamos um curso aqui? Nós vamos lá e damos, pessoal, nos aproximamos, sabemos realmente o que a população está pensando, como é que a gente pode trabalhar. E existia muito dos chamados... o sistema oficial de ensino, ele tinha o chamado artigo 99, que era que tu fazia 2 vezes ao ano, tu fazia exames, que era, por exemplo, no ginásio, depois no 2º grau, que no tempo lá antes era ginásio científico, né? Tu fazia de 6 em 6 meses, tu fazia, era oficializado um concurso, tu fazia, olha, eu passei em matemática do ginásio, eu passei de história, que existia, e nós queríamos também que esses estudantes, depois que não eram alcançados por esse curso, depois fizessem esse curso e se habilitassem a entrar na universidade. Só fazia a prova. Isso aí. Claro, nós não tínhamos prova, não fazíamos essa seleção, mas o Estado, em geral, fazia essas provas. Quer dizer, seria mais ou menos, vamos dizer, para dar um exemplo, seria um Enem. E anterior ao Enem tinha, como é que era o nome, que também fazia uma prova e daí ficava com a certificação de ensino médio. Era mais ou menos isso aí, era o chamado artigo 99. Tá? Tu fazia provas, tá? E uma vez, era 2 vezes ao ano, exatamente. Tu fazia a prova e a pessoa passava e ficava habilitada. Quer dizer, em vez de ter, vamos dizer, o curso 2º grau normal, nos colégios, ele fazia esse sistema. Por exemplo, lá no Bilac tinha o EJA. Era um sistema semelhante. Claro, existiam diferenças, que eram em épocas distintas, né? Mas a ideia era isso aí, tu posicionar a pessoa que não conseguiu desenvolvimento normal, geralmente pessoas já de idade, que não tiveram acesso a esse curso, vai nesses cursos e vai se habilitando normal. Por exemplo, eu dei lá no EJA do Bilac, vários alunos meus que depois cursaram faculdade. E precisa ver a alegria deles de chegar assim, professor, eu estou na universidade. Eu trabalhei com alfabetização de adultos e eu acho que foi assim um período realizador. Assim, ó. A gente vê. Olha, eu me lembro que teve uma senhora que já tinha, devia ter uns 40 e poucos anos,
que foi minha aluna e tal, e sumiu. Dali a uns 3 anos, eu ia na aula, eu vejo ela atrás, o que ela está fazendo aqui, meu Deus do céu? Ela disse, professor, eu estou na universidade. Ai. A satisfação que ela teve em dizer isso. Ela foi só lá na aula, só para dizer, para mim e para outras pessoas, que ela estava na universidade. Ai, que lindo. Entendeu? Então, essa madureza tinha essa conotação. Claro que era uma coisa não oficial, que era fruto de uma política do movimento estudantil que fazia isso. Em Santa Maria nós assumimos isso aí, tivemos esse curso de madureza. Professor, Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, escreveu que, abre aspas, a esperança é uma espécie de ímpeto natural possível e necessário. A desesperança é o aborto desse ímpeto. A esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem ela, não haveria história, mas puro determinismo. Só há história onde há tempo problematizado e não pré-datado. A inexorabilidade do futuro é a negação da história. Para o Freire, a esperança ela é ação, não é pura espera. Gostaria que o senhor falasse sobre as suas esperanças. Bom, eu sou uma pessoa esperançosa. Né? Até hoje, se eu não tivesse esperança, eu não teria escrito esse livro. Eu não estou em todos os movimentos sociais que eu posso estar, vida partidária, política, nos sindicatos. Eu sempre tenho esperança que a humanidade um dia vai mudar. Tá? Ela tem tudo para mudar. A ciência nos mostra que é possível, a educação nos mostra que é possível, a cultura mostra que é possível, tudo mostra que é possível. Então, se é possível, eu tenho esperança de chegar nesse possível. Então, eu acho que esta é a questão principal. Se a gente não tiver esperança, a gente não faz nada. Se acomoda, tudo bem. Para que eu vou fazer aquele curso? Tem finalidade. Por que eu vou naquela palestra? Por que eu vou num ato na praça ou num bairro? Por que eu vou fazer isso? Não vou fazer. Fico parado, está tudo bem. Eu acho que a grande parte da população tem esperança. Só que ela não sabe como fazer isso. E é esse o grande problema que a gente tem na atualidade. Como que eu consigo que o grande conjunto da população tenha esperança num mundo melhor? Os que não têm nada, eles vão para as religiões. Não tem nada contra a religião. Pode ter a religião que quiser, mas eles se entrincheiram nessa religião como se essa religião fosse a vida deles. Fosse a salvação. E não é. A religião é um aspecto da vida cultural das pessoas, no meu entendimento. Então, nós precisamos despertar essa esperança na população. E aí que é um bocado difícil. Apesar de ser esperançoso, eu acho que nós temos várias dificuldades para fazer essa esperança florescer.
Claro que eu queria que tudo se resolvesse 1, 2, 3 anos, na época ainda que eu tenho de vida, mas eu sei que isso aí talvez não seja presente. Mas o que? Eu procuro despertar nas pessoas da minha família, minhas filhas, essa esperança para um mundo melhor, uma sociedade melhor, e que o Brasil se torne um país socialmente justo, economicamente forte e que dê condições das pessoas terem uma boa vida material e espiritual. Eu acho que é isso que vai nos levar ao futuro. Perfeito. E quais são os seus projetos para o futuro? Olha, eu estou pensando em escrever outro livro. Eu não cheguei ainda o que eu quero com o outro livro. Já tenho ideias, etc., mas não fechou ainda. Já tem até um arcabouço, mas falta o objetivo final do que eu quero com esse livro. E é isso que tem. Eu vou continuar militando no movimento sindical até os professores acharem que eu sirvo para alguma coisa. E eu continuo militando no meu partido, querendo construir, querendo que ele se expanda, querendo que as suas ideias se impulsionem na sociedade brasileira. Então, esses são os meus projetos que eu tenho futuro. E que são, às vezes, projetos, a gente podia dizer, projeto do presente. Perfeito. Professor D'Artagnan, quero te agradecer muitíssimo por estar aqui no TEMOV com essa aula de história. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu é que agradeço dessa oportunidade, assim, da gente ter um papo tão agradável, tá? E que a gente possa ter debatido várias coisas aí que é importante. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE-UFSM. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Também estamos no Spotify, só buscar TEMOV UFSM e ouvir nossos podcasts. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraída e com muitas aprendizagens, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem. Que a sua semana seja levinha e muito feliz.